Boa noite, queridos. Boa noite, irmã. Queridos, é uma alegria estar aqui nessa igreja que, sem dúvida, é a minha segunda casa, depois da Cidade Jardim, evidentemente, aqui. E eu não tenho nenhuma dúvida que Cidade Jardim é a segunda casa também do pastor Micaías, e eu fico muito à vontade, porque nós, além da amizade que temos, somos parceiros como igrejas. Por falar nisso, já quero começar dizendo como é que vocês estão todos preparados para o Inspiração 2018? Oh, coisa boa, joia! Então, próximo ano estaremos aqui juntos para a conferência Inspiração e com certeza será mais um tempo muito abençoado para a honra e para a glória de Deus. Amém? Queridos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 51. Livro do profeta Isaías, capítulo 51. Eu quero falar hoje sobre uma esperança viva, que eu chamei de uma viva esperança. Está aí no seu esboço, você pode acompanhar então. Uma viva esperança, uma esperança que é real, uma esperança que não termina, mas uma esperança naquele que é poderoso para fazer em nós infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos, como diz a bendita palavra de Deus. Isaías 51, esse livro do profeta, que é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: ouvi-me vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os vossos ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Amém? Queridos, o povo de Deus está no cativeiro, sofrendo. O povo de Deus vive um dos momentos mais difíceis da história dele. O povo de Deus está sendo oprimido. O povo está cansado, o povo está no exílio. Parece-me, queridos, que quando olhamos para os dias de hoje, para o nosso tempo, para a nossa cidade, para os nossos lares, eu vejo então muitas pessoas se sentindo aprisionadas e até, por que não dizer, exiladas em seus próprios lares, nas cidades onde nasceram, na terra que amam, diferentemente do que estava acontecendo com o povo de Israel. Queridos, vivemos um tempo de medo. Cada vez mais as pessoas se isolam em condomínios fechados. Cada vez mais as pessoas se escondem, buscam uma proteção terrena. Cada vez mais há pavor no semblante das pessoas. As pessoas andam assustadas. Quando cruzam com alguém que não conhece, 1000 coisas passam nas suas cabeças.
E nós não tivemos, na história da humanidade, um tempo com tanta gente deprimida, com tanta gente com síndrome de pânico, com tanta gente morrendo trancado em seus próprios lares. Há um exílio no tempo presente que tem feito com que as pessoas tenham perdido a noção clara de que o Deus em que cremos, o Deus em que confiamos, nos dá uma esperança real, uma esperança viva. Há hoje, queridos, rodeando as pessoas um sentimento de derrota terrível, que em alguns momentos parece irreversível. São pessoas que andam cabisbaixas, são pessoas que andam assombradas. E assim como o povo de Jerusalém, o povo de Deus que estava no exílio, muitos têm perdido a esperança de um dia voltar a viver no mundo de paz, no mundo de tranquilidade. Quando eu olho para o texto, eu vejo que Deus envia o seu profeta com uma mensagem de esperança. A mensagem para aquele povo era uma mensagem totalmente diferente da que eles estavam ouvindo ali no exílio. E ele não queria apenas que eles ouvissem. O desejo do Senhor era que eles pudessem ter uma visão clara de esperança. E eu não tenho dúvida que Deus tem levantado um homem nesta igreja, o pastor dessa igreja, que tem pregado para esta igreja com o mesmo sentimento que havia no coração do profeta Isaías. Que você não viva apenas uma esperança momentânea, mas que você tenha uma visão de esperança, de que como povo de Deus, como igreja do Senhor, vocês são os instrumentos para fazer a diferença nesse tempo. Vocês são os instrumentos eleitos por Deus para fazer a diferença no mundo, que segundo Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Deus. É nesse tempo que eu e você, que nós somos chamados para lançar essa semente. Uma semente que não é apenas do bem, uma semente que não é apenas de uma esperança, mas uma semente que nos leva com convicção a uma vida que não acaba, a uma vida eterna nos céus. E hoje, queridos, eu quero compartilhar com vocês acerca dessa visão clara de esperança que Deus coloca diante de nós. Como é bom servir a Jesus. Diga aí para a pessoa do seu lado, é muito bom servir a Jesus. Quero ouvir, vai. Gente, é bom demais seguir a Jesus. Quando o pastor Micaías disse aqui que você veio para o lugar certo, você não tenha dúvida. Essa noite a sua escolha foi a melhor escolha que alguém pode fazer. Vir à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, prestar um culto ao Senhor, do qual nós somos devedores, e sair daqui esta noite com a certeza de que há uma esperança viva no coração de todo aquele que crer no nome de Jesus. Portanto, pega o seu esboço aí e nós vamos começar dizendo que, em primeiro lugar, você deve olhar para a rocha. Olhem para a rocha. Veja o que diz os versículos 1 e 2. Na versão NVI ele diz: escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor, olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Queridos, olhar para a rocha é olhar para o Senhor e não olhar para ídolos. É olhar para o Senhor vivo, para o Senhor que ressuscitou. Olhar para a rocha, olhar para aquele que é a pedra angular, a pedra da esquina. Olhar para a rocha é olhar para Jesus de Nazaré. É nele que o nosso foco deve estar. É na pessoa de Jesus, o Deus vivo, o Deus encarnado, o Deus que venceu a morte, que eu e você, que o povo de Deus, deve estar com a sua visão fixa. Por isso que citou aos Hebreus, diz que olhando fixamente para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Essa pedra angular, essa pedra de esquina, é a revelação clara para nós em toda a história.
são referenciais verdadeiros de um Deus que habitou entre nós, de um Deus que fez a diferença, de um Deus que amou como nenhuma outra pessoa amou na terra, de um Deus que se deu como ninguém se deu como Ele, ao ponto de entregar a sua própria vida no nosso lugar. Ah, meus amados, vivemos um tempo em que o mundo que nos cerca é carente desse amor. O mundo que nos rodeia, o mundo que está no nosso entorno, à nossa volta, precisa ouvir de Jesus, precisa ouvir a minha história, a sua história, o que Jesus fez na minha vida, o que Jesus fez na sua vida, e eles entenderem que esse Jesus que um dia transformou a nossa história, tem poder suficiente para transformar a história deles. Quando o profeta Isaías leva essa palavra para o povo que está no cativeiro, ele estava querendo que eles pensassem além daquela prisão, além daquele momento de escravidão. Ele estava chamando a atenção do povo de que eles eram filhos de um Deus vivo, o Deus a quem serviam, o Deus a quem prestavam culto, não os deixaria morrer ali. Eu quero dizer para você nesta noite, o Deus a quem você serve, o Deus a quem você presta culto, é um Deus que quer que você vá além do que você pensa. É o Deus que chama você para uma nova realidade de vida. Ele quer abraçar você como filho, como filha, e dizer que Ele pode fazer mais através de você. Ah, meus amados, olhar para essa realidade do povo, ver que o povo, naquela dificuldade tremenda que estava ali, agora é chamado para uma esperança viva. Agora é chamado para olhar adiante, para olhar para fora daquela terra e saber que é real a possibilidade deles voltarem para Jerusalém. Há 2 anos atrás, uma irmã da igreja me presenteou com um livro. Foi o último livro escrito por Billy Graham. O livro tem o título De Volta para Casa. E eu me emocionei várias vezes lendo aquele livro. Um homem que agora vai completar 99 anos de idade. E ele escreveu isso quando tinha 94. Estava falando agora de uma realidade que se aproximava de ser vivida por ele. O retorno para casa. A caminho de casa é o título do livro. Queridos, quando nós olhamos para o que Deus tem nos dado como ministério para realizar, para o que Deus nos tem dado como oportunidade para amar, para fazer a diferença, quando nós olhamos para a realidade que nos envolve, que nos cerca, nós podemos olhar para a rocha que é Jesus Cristo, sabendo que Ele vai cumprir a promessa que nos fez de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque Ele é a rocha verdadeira e Ele não nos desamparará. A segunda coisa que eu quero falar nesta noite é que você precisa observar o que Ele fará. Observe então o que farei. Veja o que diz o versículo 3: com certeza o Senhor consolará a Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Versículo 12 ele diz: eu mesmo, sou eu quem consola. Quem é você para que tema homens mortais? Os filhos dos homens que não passam de relva, ou que não passam da relva. Deus agora dá uma promessa através de Isaías que Ele consolará o povo. Veja o que eu farei, Deus trará consolo sobre o povo. Queridos, como disse na introdução, vivemos um tempo de medo, um tempo que nos cerca. Eu me mudei para Natal no início de junho de 1995. Faz 22 anos que moro em Natal. Lembro-me que logo que cheguei aqui, eu fui morar lá no Conjunto Ponta Negra. Logo que cheguei em Natal, fui morar lá no Conjunto Ponta Negra. E nós sentávamos na calçada
nós batíamos papo com os nossos vizinhos. E foi ali naquela casa onde nasceu a igreja Cidade Jardim. Havia tranquilidade. Nós conversávamos, entrávamos pela noite ali, batendo papo, evangelizando um, evangelizando o outro. Era desta forma. Hoje você não pode fazer isso mais. Hoje não dá para você se arriscar, porque você coloca em risco não apenas os seus bens, mas você coloca em risco a sua própria vida. E isso tem feito com que as pessoas se assustem, as pessoas andem temerosas. No Celebrando a Restauração lá na igreja, o maior grupo, pastor Micaías, é o grupo de depressão. Tanto tratando gente interna, como muitas pessoas que têm vindo de fora, que andam assombradas, deprimidas, com a situação que se encontram. Mas Deus nos dá uma promessa de consolo. Aquela promessa que foi estendida ao povo do cativeiro é estendida para nós, para você. Deus quer consolar a sua vida. Eu não sei a perda que você passa no momento, eu não sei o sofrimento que você enfrenta hoje, mas eu quero dizer em nome de Jesus que você essa noite deve receber o consolo do Senhor, o conselho do Deus Todo-Poderoso, o consolo do Deus que nos dá garantia, que nos dá segurança. No versículo 3 diz que Ele olhará com compaixão para as ruínas dela. Deus tem olhado com compaixão para a sua vida, independentemente do que você tenha feito, do que você tenha cometido. A mesma compaixão que alcançou aquele povo que estava no cativeiro, que abandonou Deus, que correu atrás de ídolos, Ele estende a mão para você nessa noite e traz compaixão sobre a sua vida. E diz: meu filho, minha filha, eu estou aqui, segura na minha mão, eu estou pronto a caminhar com você, eu quero conduzir a um tempo novo, eu quero conduzir você a viver um tempo especial na sua vida. Chega de se lamuriar, gente, chega de sofrer por antecipação. Nós servimos e cremos num Deus que é todo poderoso, amém? Esse Deus quer conduzir você com compaixão a novos tempos. A promessa para o povo é que transformaria desertos em jardim do Éden, em jardim do Senhor. Diz o versículo 3, Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Meus amados, esse é o Deus a quem nós prestamos culto, que nós adoramos, a quem rendemos graças, o Deus que transforma o mal em bem, um Deus que transforma a nossa vida, a vida do homem, no antes e no depois, no que era, do que há de vir. O Deus que mesmo nos momentos de dor, de sofrimento, Ele não nos abandona, mas Ele caminha conosco todos os dias. Ele nos sustenta, Ele nos segura. Um Deus que é luz para as nações. Queridos, eu fico imaginando como aquele povo estava recebendo a palavra do profeta, que no versículo 4 ele diz: escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha, a lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Ah, meus amados, quanta sede de justiça nos dias de hoje. Mas estamos esperando a justiça no lugar errado, porque ela não virá de homens, ela não virá dos nossos magistrados, ela não virá dos nossos governantes, ela não virá dos nossos legisladores, não. A justiça será a justiça de Deus, a justiça eterna, a justiça que é a salvação dele. Por isso ele diz: escuta-me, povo Deus, ouça-me, nação minha, a lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Igreja Vida Nova, se você quer viver justiça, comece você fazendo a justiça. Não a justiça sangrenta, não a justiça com as próprias mãos, mas a justiça da honestidade, a justiça da sinceridade, a justiça de olharem para você, onde quer que você esteja, diz: ali está um servo de Jesus, ali está uma testemunha de Jesus, aquele sim serve o Senhor de Jesus, o Senhor Jesus. Uma justiça que faça Deus olhar dos céus à terra e dizer, como diz no capítulo 1, versículo 8 de Jó: olha, vê o meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele. Quantos aqui podem estar conscientes que podem ouvir essa voz do Senhor a seu respeito? Ah, meu amado, Deus tem olhado para nós com compaixão,
tem transformado os nossos desertos em verdadeiros jardins. Deus é a justiça que nós necessitamos, é a justiça que nós precisamos praticar. Deus é a justiça que eu e você espera para que a gente possa ter uma vida abundante. E eu quero dizer que, como igreja do Senhor, salva em Jesus Cristo, você faz parte desse plano eterno, amém? Você faz parte desse plano, pois tudo vai passar, tudo passará, mas a salvação do Senhor, essa prometida em João 10, 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque o meu Pai que as deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Essa salvação é eterna para a glória de Deus. Ah, meu querido, você faz parte desse plano eterno, desse plano que Deus um dia escolheu você, nos escolheu para fazer a diferença desse mundo. Portanto, olhem para a rocha que é Jesus, olhe para a rocha, observe o que Ele fez, observe o que Ele está fazendo, e ainda mais, segundo as suas promessas, o que Ele fará através de você. Em terceiro lugar, eu quero dizer que você não deve olhar para os homens. Não olhem para os homens. Não olhem para os homens, queridos. Versículo 7, o profeta diz: ouçam-me vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração, não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com os seus insultos. Queridos, se tem uma coisa que às vezes me deixa um pouco irritado, é quando eu vejo algumas pessoas falando: olha, estão discriminando esse, discriminando aquele. Eu fico imaginando em que mundo eu vivo, porque não existe ninguém mais discriminado do que os crentes em Jesus Cristo. Não existe. Há uma discriminação velada. Velada. Nós somos discriminados, sim. E somos discriminados constantemente. Muitos dos seus amigos que não são crentes olham para vocês como olham para mim e dizem: esse que careta ele, essa história de crente, história de ir na igreja. Muitos dos seus amigos, amigo no sentido de falar, porque amigo verdadeiro não faz isso, tá? Olha para você de uma forma estranha, de uma forma esquisita, porque até hoje ele não entende o que é que você faz então, fazendo parte de uma igreja, sendo uma pessoa que serve a Jesus. Na mente deles estão perdendo um tempo precioso da vida com aquilo. Dos meus 4 filhos, os 2 mais velhos casaram, e Joel vai casar agora em fevereiro. Já tem 23 anos. A idade com que eu casei, não me arrependo de absolutamente nada até hoje. E essa semana, tinha um amigo lá na minha casa, eu passei a semana realmente em casa, e com muitas dores, e tratando, só ia no médico, voltava. E quando ele soube que o casal soube que Joel ia casar, disse: você está doido, rapaz, você vai casar? Aí eu entendi, eu digo: mas por que o menino está doido? Casar com 23 anos, cara, tem que aproveitar a vida. Eu disse: qual o seu conceito de aproveitar a vida? Por aí, qual o seu conceito de aproveitar a vida? E ele mexeu para ali, ele sabe que eu não concordo com o que ele ia dizer, e não disse absolutamente nada. Não, mas é porque está muito novo. Gente, a leitura que o mundo faz do crente em Jesus é uma leitura discriminatória. Mas isso não deve ser motivo para nos entristecer. Isso deve ser motivo para que a gente olhe para a história e veja que eles discriminaram o Senhor Jesus, eles discriminaram os discípulos de Jesus, eles discriminaram os profetas, eles discriminaram muitos que vieram antes de nós. Se fôssemos diferentes com nós, a gente estava na contramão da coisa, mas não, eu louvo a Deus, porque aqueles que são discriminados é porque estão fazendo a vontade de Jesus de Nazaré. É os que estão fazendo a vontade de Deus. Portanto, não olhe para os homens, porque lá há censura, lá há insultos, há perseguição. Não olhe para os obstáculos que são postos por eles, não.
olhem sim para Jesus, porque Ele é o autor da vida. Olhe para Jesus, porque Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra. Portanto, preste atenção. Quando você sentir um olhar de discriminação sobre você, sobre as suas atitudes cristãs, quando te chamarem de otário ou de otária, porque você está fazendo algo que é correto, glorifique a Deus por isso, porque você está fazendo a vontade dEle. A quarta coisa, queridos, que eu quero compartilhar com vocês essa noite, é que você deve olhar para o futuro. Olhem para o futuro. Mas não olhe para um futuro como algo que pode ou não acontecer. Mas que você não olhe para o futuro como uma possibilidade de acontecer. Não. Olhe para o futuro que Deus está trazendo à realidade. Olhe para o futuro que Deus está botando diante, está pondo diante de nós com uma convicção, como colocou no coração daquele povo que estava no cativeiro. O versículo 11 diz: os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com cântico. Eles voltarão a Sião. Havia uma certeza no profeta, e o profeta leva essa mensagem para os que estão cativos, dizendo: olha, o Senhor tem dito que vocês voltarão à sua terra, e que vocês entrarão lá com cânticos de júbilo. Diz o versículo ainda: alegria eterna coroará a sua cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Ah, meus queridos, já é visível que o povo de Deus vive nesse tempo. Visível. Com toda discriminação que há. Eu olho para Ibavim, vejo a igreja cheia. Eu olho para a Cidade Jardim, vejo a igreja cheia. Eu olho para tantos lugares e vejo gente que tem ouvido a palavra de Deus, que tem seguido a palavra de Deus e que tem procurado fazer a diferença onde estão. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite aqui. Não há nada melhor do que servir a Jesus. Não há nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Não há nada melhor do que olhar para Ele e dizer, como disse Paulo: mas eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Ah, meus amados, olhar para Jesus como autor e consumador da fé é olhar com a convicção de que as promessas dele se cumprirão em nós e através de nós. Que as promessas dele para um mundo que está entregue ao mal, para um mundo que vive sob o domínio de Satanás, pode mudar essa história se eu e você, como discípulo de Jesus, fizermos a diferença. Portanto, amados, para que a gente possa voltar a Sião, para que a gente possa voltar à terra prometida, para que a gente possa viver um tempo onde o Senhor é glorificado nas minhas ações, nas minhas atitudes, no meu testemunho, naquilo que eu faço, é necessário então olhar para Ele e crer que Ele é capaz de fazer isso em mim, que Ele é capaz de fazer isso em você. Quando o profeta diz que os resgatados do Senhor voltarão, entrando em Sião com cânticos, eu posso imaginar o que ele diz para você nessa noite. Para você que chegou aqui, talvez desolado. Para você que talvez chegou aqui dizendo: eu não mereço receber esse amor de Deus. Para você que chegou aqui pensando: puxa, o que eu fiz essa semana foi grave demais. Eu não estou me sentindo uma pessoa que possa estar apta a ser acolhido por Deus, a ser acolhida por Deus, a ser recebido por Deus. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que toda essa palavra de maldição seja quebrada na sua vida e que você possa olhar para o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele pode transformar a sua história do mal numa história de bem. A história de sofrimento numa história de alegria. A história de luta isolada numa história de luta com o Senhor, caminhando com Ele, sendo amparado por Ele, sendo sustentado por Ele. Porque Ele nos dá uma promessa de um futuro que Ele traz à realidade hoje nas nossas vidas. Eu quero dizer para você, poucos aqui conhecem essa história, que aos 22 anos de idade,
a minha vida era uma vida que só tinha esperança naquele mesmo dia. Quando muito, no dia seguinte. Mas eu fui alcançado pela graça de Deus. E desde o dia que eu fui alcançado pela graça de Deus, aquela vida que eu olhava para um futuro ali, eminente, começou a olhar para um futuro que vivia uma realidade, mas que poderia ser realizado durante a vida, durante muito tempo. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu já olhava para um futuro, no mínimo, em que a palavra de Deus pudesse alcançar meus pais e minhas irmãs. Eu já olhava para um futuro que, no mínimo, aquela salvação que chegou até mim pudesse alcançar a minha família. Eu sou um crente de primeira geração. Eu fui o primeiro da casa a entregar a vida para Jesus. E aquele futuro que eu comecei a olhar com fé, que eu comecei a entregar nas mãos do Senhor Jesus, começa a acontecer com os meus pais e depois com as minhas irmãs. Aquele garoto que até os 22 anos vivia procurando qualquer rabo de saia para se agarrar, agora começa a olhar para o futuro na expectativa que Deus desse uma esposa, uma mulher para ele amar e que o amasse verdadeiramente. E esse futuro eu olhava com a plena convicção de que Deus já estava trazendo a minha realidade. Logo depois, então, eu conheço a Nilza. A Nilza foi minha única namorada. Eu não tive outra, viu, pastor? A única. Porque a Bíblia diz que assim que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, depois de convertido, só foi ela. Não teve por mais ninguém. E aí, Deus me traz e me presenteia com a minha esposa. Eu quero dizer para você uma coisa essa noite aqui. O seu sonho, a sua expectativa do futuro, quando ela é baseada na palavra de Deus, quando ela é firmada na rocha, já é uma realidade que Deus apresenta a você hoje. Aquele povo, a maioria daquele povo, não tinha nenhuma expectativa de voltar para a terra. A maioria deles pensariam que morreriam ali na escravidão do exílio. Mas a promessa feita pelo profeta Isaías é que eles seriam resgatados. Os resgatados do Senhor entrarão em Sião com cântico. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiro deles fugirão. Deixa eu dizer um negócio aqui para você. Se você confiar plenamente sua vida a Jesus, saiba que tristeza, que suspiros doentios fugirão da sua vida, porque o Senhor vai reinar nela. Mas eu quero caminhar para o fim, queridos. Vocês serão abençoados hoje, porque com as minhas dores eu não vou conseguir falar muito tempo. Mas eu espero que essa palavra possa encontrar morada nos corações de vocês. E o quinto ponto é que você deve olhar para o poder de Deus. Olhem para o poder de Deus. Não olhem para homens, mas olhem para o poder de Deus. Porque no versículo 12 ele diz: eu mesmo sou eu quem consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos dos homens que não passam de relva? E para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir. Pois onde está a ira do opressor? E aí o profeta continua no versículo 14, dizendo: os prisioneiros escolhidos logo serão postos em liberdade, não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar, para que suas ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus minhas palavras em sua boca, e o cobri com a sombra da minha mão. Eu, que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião: você é o meu povo. Essa noite, Deus olha para você e diz: você é o meu povo.
Você que talvez chegou desesperado aqui essa noite, você é povo de Deus. Você que talvez chegou com a incerteza de uma enfermidade que está sobre a sua vida, eu quero convidar a olhar para Ele e crer que você é povo dele. Você que chegou com um relacionamento quebrado aqui, talvez com o cônjuge, talvez com o filho, com a filha, talvez com seu pai ou com seus pais. Deus olha para você e diz: confie em mim, porque você é meu povo. Mesmo aqueles que estavam lá desiludidos, desolados, Deus olha para ele e diz: vocês são um povo meu. E o que mais identifica, queridos, que você é povo de Deus, é porque mesmo sem merecer, você valeu o preço do sangue derramado por Jesus no seu lugar. Olhe para o poder de Deus. O Deus que resgata aquele povo é um Deus que quer resgatar você de uma vida de pecado. É o Deus que quer resgatar você de uma vida que talvez tenha andado por tantos lugares, talvez tenha procurado a felicidade em tantos lugares, mas essa noite Deus se apresenta para você dizendo: assim como eu fui a felicidade para o meu povo que estava no exílio, eu sou a felicidade para você nessa noite. Eu sou a felicidade que você precisa encontrar. Eu sou aquele que vim para dar vida e vida em abundância. Esta noite o Senhor quer operar maravilhas neste lugar. Essa noite, essa viva esperança quer nascer do seu coração. Esta noite, essa viva esperança quer jorrar água viva no teu ser. Mas para isso, você precisa, como aquele povo que estava no exílio, crer que Ele é suficiente para dar a você o que você necessita. Ele é suficiente para trazer a salvação dos céus até a sua vida. Ele é suficiente para fazer abundar em você a graça de Jesus Cristo. Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez você sinta-se o pior pecador, a pior pecadora, mas Deus tem o poder de transformar isso na sua vida. Mas para isso, é necessário que você dê um passo de fé. É necessário que essa viva esperança brote de tal forma que o leve a confiar em Jesus. O mundo está cheio de pessoas que dizem que creem em Jesus, mas não confiam suas vidas ao Senhor. O mundo está cheio de pessoas que dizem que acreditam em Jesus, mas não confiam suas vidas ao Senhor. Essa viva esperança chama você essa noite, não apenas para crer, mas confiar nas promessas dele para a sua vida. A confiar que ele é capaz de mudar a sua história. Ah, pastor Tagino, mas a minha história já é boa. Ele é capaz de torná-la melhor. Ah, pastor Tagino, eu sou alguém que não faço tantas coisas erradas. Deus vai fazer melhorar a sua vida. Ah, pastor Tagino, o Senhor está dizendo então que se eu entregar a minha vida a Jesus, eu não terei mais problemas? Eu não estou dizendo isso, mas eu posso afirmar que se você entregar a sua vida a Jesus, Ele caminhará com você em meio aos seus problemas. Ele vai sustentar na sua mão. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça agora. Eu quero, em nome de Jesus, perguntar quem é a primeira pessoa que essa noite
olha para Jesus como autor e consumador da fé e diz: eu quero que essa viva esperança esteja na minha vida. Eu quero viver com Jesus, eu quero viver para Jesus, eu quero viver fazendo a vontade dele. Se essa noite você toma a sua decisão de andar com Cristo durante a sua vida, dê um sinal, levanta uma das suas mãos. Eu quero ver você. Eu quero apenas enxergar onde você está. Esse sinal apenas faz com que você diga: sim, pastor, aqui estou e eu quero viver para Jesus. Você quer fazer isso agora em nome de Jesus? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Pode abaixar, já vi você. Mais alguém que diz: sim, pastor, eu quero viver para Jesus. Eu quero a partir de hoje. Glória a Deus. Já vi você também. Pode abaixar a sua mão. Deus continua dizendo: olha, o que eu fiz com o meu povo que estava lá no cativeiro, eu posso fazer na sua vida. Se você crê isso, levanta a sua mão e diz: sim, eu creio. Eu creio e quero Jesus. Já vi você também. Pode abaixar a sua mão. O Senhor continua esta noite falando ao seu coração e chamando você a viver essa experiência de vida. Essa experiência que vai lhe dar a convicção, a certeza da salvação eterna. Se você crê que Jesus então tem o poder de mudar a sua história, de transformar a sua história, de melhorar a sua história, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Glória a Deus, pode abaixar a sua mão, já vi você também. Deus chama você para viver um novo tempo. Deus chama você para viver uma nova realidade de vida. Se você não tinha esperança nenhuma mais na sua vida, essa noite, através de Jesus Cristo, Deus te dá uma nova esperança. Se você crê nisso, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Diz: sim, pastor, eu creio. Mas agora eu não apenas creio, mas eu confio. Eu confio em Jesus de Nazaré. Diz que certa vez em um grande circo que chegou numa cidade, havia um artista que faz um número que quase todos os circos, grandes ou pequenos, apresentam, que são os aramistas, aquelas pessoas que andam sobre o arame. E aquele homem, naquele circo, com a plateia lotada naquela noite, começou a andar sobre aquele arame, foi para frente, foi para trás. Depois pegou uma bicicleta que estava só com o aro e passa sobre aquele arame, andando para frente, volta de costas. E depois de fazer tantas coisas sobre aquele arame, ele vira para a plateia e diz: quantos aqui acreditam que eu sou capaz de fazer tudo isso carregando uma pessoa nas minhas costas? E o lado direito da plateia gritou: nós acreditamos. E ele virou para o lado esquerdo e disse: quantos aqui acreditam que eu posso realizar tudo isso que realizei com uma pessoa nas minhas costas? E a plateia à sua esquerda gritou: nós acreditamos. E ele agora vira para frente, onde estava a grande multidão do circo, e disse: quantos aqui creem que eu sou capaz de fazer tudo isso que fiz com o homem nas minhas costas? E a plateia gritou: nós acreditamos. E aí ele olha para a plateia e diz: quem é o homem ou a mulher que quer vir aqui para que eu possa passar nesse arame com a pessoa nas minhas costas? E foi havendo um silêncio ali na plateia, um silêncio à direita, um silêncio à esquerda, um silêncio na frente. O auditório silenciou total. E nenhuma pessoa se disponibilizou para que aquele artista passasse com ele nas costas. Aquela plateia acreditava que ele podia fazer, mas não confiava sua vida ou suas vidas àquele artista. A semelhança daquele artista de circo está o mundo em relação a Jesus. O mundo diz que crê em Jesus, seus amigos dizem que crê em Jesus, mas quando você pergunta sobre a segurança da sua vida, se confia na sua salvação, eles não confiam isso a Jesus.
e aí procuram fazer obras, e aí procuram fazer caridade, como se isso fosse ajudar na salvação. Mas Paulo diz que é pela graça. Efésios 2, versos 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É Jesus quem faz. E se você crê que é Jesus que faz, eu quero convidar você mais uma vez, você que ainda não tomou a decisão, você que ainda não levantou sua mão essa noite, mas está aqui. Se você agora crer que Jesus pode conduzi-lo em novidade de vida, para um novo tempo, para um tempo especial, levante sua mão, eu quero orar por você. Pode levantar, dizendo: eu entrego minha vida a Jesus. Você quer fazer isso agora? Quem mais toma essa decisão e diz: sim, pastor, eu entrego minha vida para Jesus? Vamos ficar em pé todos, queridos. Eu quero convidar vocês que levantaram as mãos a vir até aqui à frente. Nós vamos orar por você. O irmão, uma irmã que estiver do lado da pessoa, pode vir com ele, com ela aqui na frente. Vem para cá que eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Você lá atrás que levantou a mão, pode vir para cá. Pode vir para cá. Você ali da direita que levantou, vem para cá, eu quero orar por sua vida agora. Glória a Deus. Glória a Deus, pode chegar aqui. Pode vir para cá. Você ali do meio que levantou a mão, vem para cá. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus o sustente, a sustente de forma especial. Querido Deus, eterno e bondoso Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero entregar ao Senhor essas vidas. Quero pedir a Deus que essa decisão seja uma decisão que fará diferença não apenas para eles, mas para as pessoas que estão à sua volta, pelos seus parentes, pelos seus amigos, ó Deus, pelos seus colegas de escola, de faculdade, Pai, enfim, ó Deus, que essa vida seja uma vida que agrade o Senhor, que esta vida seja uma vida que honre o nome do Senhor, que esta vida seja uma vida, ó Deus, que por onde ele passar, por onde ela passar, o mundo possa identificá-lo como um filho, como uma filha de Deus. Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo, Deus. Tem misericórdia da tua igreja, Pai. Que ela possa continuar viva e que ela possa continuar levando ao povo a viva esperança que é Jesus de Nazaré. E é no nome dele que nós oramos hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Eu quero convidar vocês a acompanhar e você vai receber um presente aqui da igreja essa noite. Pode acompanhar ele aqui, por favor. Eu quero dizer um negócio para você. Se você sentiu o desejo no coração, mas por uma questão de timidez, por um outro motivo, você não veio aqui à frente, você não publicou a sua decisão em Jesus Cristo, por favor, ao final da celebração, procure o pastor Micaías, procure um destes irmãos que estão com a camisa verde da recepção e manifeste o seu desejo. Diga claramente: olha, a palavra me tocou, mas eu não quis ir à frente e eu quero essa noite entregar a minha vida para Jesus. Faça isso e você vai experimentar a boa dádiva do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém.